Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Então, meus irmãos, estamos nessa oitava de Páscoa, mesmo em meio a essa pandemia em que nós vivemos, mas nós também renovamos a nossa esperança com Cristo e com a sua ressurreição. E a ressurreição de Cristo é a razão da nossa fé, diz São Paulo, porque Cristo ressuscitou, não é vã a nossa esperança, não é vã a nossa fé. Então, dentro dessa orientação opcional que nós oferecemos para esse tempo de quarentena, onde nós tivemos a primeira formação, com o Marcelo sobre como ficar em casa, depois com a Léo dando um pouco de subsídio do sentido de vida em meio a este sofrimento e pontualmente o que nós estamos vivendo. Depois nós podemos viver a Semana Santa, o nosso retiro, através da nossa live Shalom. E entramos agora nessa última semana, dentro dessa proposta opcional, dessa quarentena, que é sobre obra nova, Deus que renova todas as coisas através do seu Filho Jesus. E você que pôde nessa sexta-feira santa, no tríduo pascal, assistir novamente o filme A Paixão de Cristo, pôde ver que quando Jesus cai ali, a queda de Jesus carregando a cruz e Nossa Senhora se aproxima dele, ele diz: mãe, eu renovo todas as coisas. Jesus ali flagelado, chagado, carregando a cruz, parecia, como diz mesmo o profeta Isaías, o homem das dores, das nossas enfermidades, carregou sobre si os nossos pecados, o homem das dores, mas que todo chagado e ferido olha para Nossa Senhora e diz: eis que eu renovo todas as coisas. Meus irmãos, então nessa oitava de Páscoa, nós vivemos essa obra nova. E a grande pergunta que nós trazemos para ainda essa quarentena é: como viver essa obra nova diante disso tudo que o mundo vive? A mesma coisa que Jesus, chagado e ferido, diz para nós: eis que eu renovo todas as coisas. Porque Jesus, muitas vezes, pode não explicar as nossas dores, mas Jesus, ele vive conosco as nossas dores. E quando nós vivemos com Jesus, nós somos também renovados. Então eu gostaria que você pegasse comigo Apocalipse, capítulo 21, a Jerusalém Celeste, versículos de 1 a 7. Vi então um novo céu e uma nova terra. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus, com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: eis que eu faço novas todas as coisas. E continuou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte de água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, o Senhor que enxuga as nossas lágrimas e as nossas dores. E aqui, nessa passagem bíblica, nós podemos colher um pouco do objetivo dessa semana, que nós intitulamos como Obra Nova, que é, a partir da ressurreição de Cristo, renovar a nossa esperança com as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. As virtudes teologais, que é a nossa forma de se relacionar com Deus, são as virtudes que nos voltam diretamente para Deus. E é em Cristo, e particularmente Cristo ressuscitado, a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Aqui na Suma Teológica,
quando Santo Tomás vai falar nesse artigo muito interessante que ele pergunta: a esperança de quem ainda caminha nesta vida goza da certeza? Ele vai dizer que sim, goza, porque eu sei em quem confiei e tenho certeza de que ele é capaz de defender o bem a mim confiado. Santo Tomás fala isso citando São Paulo, é claro. Então, meus irmãos, é importante nessa oitava de Páscoa nós conduzirmos todos aqueles que são confiados a nós a renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. E fé, nós sabemos, não é acreditar naquilo que nós vemos. Porque na eternidade não precisaremos mais da fé nem da esperança, porque já estaremos contemplando tudo lá, como diz São Paulo em Coríntios, só nos restará para viver a caridade. Mas a fé e a esperança é para essa vida. Então agora é a hora de exercitar a fé. Cristo ressuscitou, eu sei em quem coloquei a minha esperança. E mesmo diante, é interessante porque nesse tempo nós estamos com as nossas famílias, né? Estamos com os nossos, e nós vamos nos deparando muitas vezes com as dificuldades de estarmos todos os dias ali, né? As famílias dizem, meu Deus, né? Estamos aqui dia e noite. Mas nós estamos com os nossos, enfrentando os desafios, as graças, redescobrindo a capacidade de conviver. E é ali, no seio da nossa família, que nós vamos, meus irmãos, viver a nossa fé, viver a nossa esperança e exercer a nossa caridade. E tudo isso tem fundamento na vida de Cristo. Cristo que sofreu e nunca perdeu a confiança no Pai, nunca. Se nós formos avaliar o relacionamento, né, observar na palavra de Deus o relacionamento de Jesus com o Pai, nós vamos perceber que Jesus sempre confiou no Pai, sempre. Naquele momento ali de dificuldade no Getsemane, quando ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porém, Pai, eu quero fazer a Tua vontade. Meus irmãos, agora, a partir da ressurreição de Cristo, é a hora de vivermos a nossa fé, é a hora de vivermos a nossa esperança. Agora é o termômetro que nós podemos medir o quanto nós confiamos em Deus, o quanto nós confiamos no seu amor, o quanto nós confiamos que o Pai cuida de nós, diante aqui do sofrimento e diante, meus irmãos, de quando os números começam a se tornar rostos, né? Porque a gente primeiro escuta as notícias, são tantos números de enfermos, de pessoas que vêm a falecer. E de repente, esses números vão se tornando rostos conhecidos, rostos de pessoas que nós amamos, muito queridas. E aí nós vamos sentindo na nossa carne, na nossa pele, muito de perto esse sofrimento. Em nós e naqueles que nós amamos. E de forma geral, de toda a humanidade, a toda a humanidade nós devemos nos unir e sentir as dores da humanidade, interceder por elas. Nós temos essa responsabilidade espiritual, como pessoas de Deus, como cristãos, como católicos e como Shalom. Nós temos essa responsabilidade espiritual, essa responsabilidade social e estamos unidos como família Shalom. Então essa é a hora de viver as virtudes teologais, meus irmãos. E aqui no Catecismo da Igreja, no artigo 1813, 1813, vai dizer: as virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Então, o que é que isso está dizendo? Que as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, eles devem fundamentar o nosso agir, o agir do cristão, o agir do Shalom. É agora que eu preciso olhar para mim e dizer assim, meu Deus, eu estou vivendo a fé, eu estou vivendo a esperança, eu estou vivendo a caridade aqui com os meus, com as pessoas que eu preciso estar dia e noite, que talvez antes eu não estivesse tanto tempo com eles. Então, eles devem caracterizar o nosso agir. Informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano.
há 3 virtudes teologais, que aí nós já falamos bastante, e você já sabe: a fé, a esperança e a caridade. Meus irmãos, nessa oitava de Páscoa, nós convidamos você a renovar, rezar sobre isso, né? E nós estamos fazendo, nesse tempo, acompanhando a liturgia diária, né? As leituras que falam dos milagres, a partir da ressurreição de Cristo. Vamos vendo nos evangelhos a cada dia um pouco que acompanhando o que foi acontecendo após a ressurreição de Cristo. Fomos vendo, né, que alguns quiseram dizer que o corpo de Jesus foi roubado e alguns acreditaram nisso e por isso não acreditaram na ressurreição de Cristo. Vamos vendo João que toca naquele, Pedro e João que tocam naquele paralítico que está ali na porta e ele contempla o milagre da ação e do poder de Deus. Então, nessa oitava de Páscoa, é o tempo do poder de Deus. É o tempo da graça de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos rezar ao Espírito para que renove em nós essas graças, essas virtudes e que elas transbordem para a nossa vida. Convido você a baixar a sua cabeça nesse momento e pedimos, Senhor, a Ti, que venha sobre nós, que renove em nós a experiência com Jesus ressuscitado, a experiência com as virtudes teologais, a virtude da fé, da esperança e da caridade. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, envia sobre nós o Teu Espírito e renova, Senhor, renova a nossa vida de oração, renova a nossa caridade fraterna, renova o nosso desejo de evangelizar, de que outros tenham experiência com o Seu amor neste tempo de oitava de Páscoa. Outra coisa importante, meus irmãos, nessa oitava de Páscoa é o testemunho. Os apóstolos, após a ressurreição de Cristo, eles vão se tornando testemunhas. Eles vão ter que escolher, testemunhar essa graça ou ficar presos em si na sua própria vida. E eles, os apóstolos, escolheram ser testemunhas, mesmo que ali a portas fechadas, enquanto não vem o Espírito Santo em Pentecostes, mas eles começam a rezar juntos, eles começam a partir o pão juntos e eles vão testemunhando a graça de Deus. Eles não mais podem reter, porque de fato Cristo ressuscitou e apareceu a eles. E Cristo ressuscitado deseja aparecer a nós, deseja aparecer a nós na nossa oração, na nossa experiência com o outro, na nossa Eucaristia, mesmo podendo viver através das lives, através da TV, através do YouTube, mas nós somos convidados a viver essa experiência da Eucaristia. Então, Cristo ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou. Shalom.